Hoje eu vou contar a história de um boneco que já assombra o mundo há mais de 100 anos. Um brinquedo que parece saído direto de um filme de terror, mas que é real. E até hoje, ele continua causando medo, acidentes e maldições. O nome dele é Robert, e dizem que se você ousar tirar uma foto dele sem pedir permissão, vai se arrepender. E muito. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. A nossa história começa em 1906, na cidade litorânea de Key West, na Flórida. Uma região tranquila, mas que guardava um segredo. Um segredo que ganharia forma na figura de um simples boneco. Naquela época, uma família abastada vivia em uma casa grande, com poucos empregados. O casal Otto tinha um único filho, ainda pequeno, chamado Robert Eugene Otto. Certo dia, uma das empregadas da casa, que estava prestes a ser dispensada, entregou ao garoto um presente estranho. Um boneco. Não era um brinquedo comum. Ele media mais de 1 metro de altura, usava uma roupa de marinheiro e, à primeira vista, parecia uma criança de 4 anos. O olhar de botão era vazio, o tecido envelhecido. Mas Robert se apegou imediatamente àquela figura estranha. Dizem que os Otto não tratavam bem seus empregados. Comentava-se que eram cruéis, frios, e que a empregada em questão havia sido humilhada diversas vezes. Um dia antes de ir embora, a mãe da família viu a mulher no quintal, ajoelhada no chão, realizando um estranho ritual com objetos desconhecidos. Algo que ela acreditava ser bruxaria. Alguns dizem que era vodu. No dia seguinte, a mulher entregou o boneco a Robert e desapareceu da vida da família para sempre. A partir desse momento, as coisas começaram a mudar. Robert se tornava cada vez mais obcecado pelo boneco. Dormia com ele, comia com ele, falava com ele por horas a fio, como se estivesse realmente conversando com alguém. Mas o mais assustador era que, segundo os empregados e os próprios pais, às vezes eles ouviam uma segunda voz respondendo. Uma voz baixa, rouca, que não pertencia à criança. Logo, o menino passou a exigir que ninguém mais o chamasse de Robert. Disse que agora ele deveria ser chamado apenas de Gene, um dos seus nomes do meio. Quando questionado, respondeu com frieza. Robert agora é o boneco. Esse nome pertence a ele. A presença do brinquedo parecia crescer dentro da casa. Coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se quebravam do nada. Passos eram ouvidos pelos corredores vazios. Risos sussurrados no meio da madrugada. E, sempre que algo dava errado, o pequeno Gene apontava para o boneco e dizia, com os olhos arregalados de medo. Foi o Robert, ele que fez isso. Mas ninguém acreditava ainda. Conforme os dias passavam, os acontecimentos dentro da casa ficavam ainda mais sombrios. Objetos continuavam a quebrar sozinhos, brinquedos apareciam destruídos, móveis mudavam de lugar durante a noite. E sempre que os pais questionavam Gene, agora insistindo em ser chamado assim, ele dava a mesma resposta fria e automática. Foi o Robert. Nada era culpa dele. Tudo era responsabilidade do boneco. Por mais absurdo que parecesse, ele se recusava a admitir qualquer coisa. Diziam que os brinquedos quebrados estavam tão danificados que pareciam ter sido destruídos com raiva, com força. Muitos sem possibilidade de conserto. As situações começaram a ficar cada vez mais desconcertantes. Em uma noite silenciosa, os pais entraram no quarto de Gene e encontraram o menino completamente imóvel, de costas para a parede. Estava parado, olhando fixamente para o nada. E logo atrás dele, como se o observasse, estava Robert, sentado calmamente em uma cadeira. Quando perguntaram o que ele estava fazendo, Gene apenas respondeu com os olhos vidrados. Robert mandou. Aquilo não era mais só imaginação de criança. Com o tempo, outras pessoas também começaram a notar coisas estranhas.
Parentes que visitavam a casa diziam ouvir o garoto conversando com alguém no quarto. E quando perguntavam com quem ele falava, os pais diziam que era só brincadeira, que Ginny tinha o hábito de fazer vozes. Mas os visitantes não acreditavam, porque a outra voz que ouviam era grossa, gutural, impossível de ser feita por uma criança. As pessoas começavam a sair desconfortáveis dali. Alguns familiares diziam que havia algo sombrio naquela casa, algo que vinha do boneco. E então vieram os relatos do lado de fora. Vizinhos e crianças do bairro diziam ver o boneco olhando pela janela do quarto do andar de cima. Mas o mais bizarro era que ele mudava de lugar. Num instante estava na janela da direita, depois aparecia na esquerda, e ninguém estava no quarto. Até que, certa noite, os gritos acordaram a casa. Ginny berrava em pânico no meio da madrugada. Os pais correram desesperados até o quarto, e ao abrirem a porta, se depararam com uma cena aterradora. Todos os móveis estavam virados, a cama tombada, as cadeiras no chão, a estante caída, os brinquedos espalhados. Ginny estava encolhido num canto, tremendo. E quando a mãe o abraçou e perguntou o que tinha acontecido, ele olhou nos olhos dela e respondeu com a voz embargada: "Foi o Robert." Ele ficou bravo. Ginny não sabia explicar o que acontecia. Sempre dava as mesmas respostas vagas, como se estivesse preso num ciclo de medo e submissão. Mesmo depois daquela noite em que o quarto foi praticamente destruído, ele não se separou de Robert. Continuava dormindo com o boneco todas as noites. Levava ele para a mesa durante as refeições, colocava-o sentado na cadeira ao lado, como se fosse parte da família. Era como se Ginny já não soubesse mais existir sem ele, ou pior, como se não tivesse permissão para deixá-lo de lado. As coisas só pioravam. Certo dia, uma tia de Ginny visitou a casa e ficou incomodada com o que presenciou. Ao ver o estado emocional do sobrinho e a maneira como o boneco parecia controlar a rotina dele, decidiu intervir. Disse que ele estava grande demais para aquilo. Pegou o boneco e avisou: "Esse brinquedo já causou coisas demais. Eu vou levar comigo." Ela levou Robert para sua casa, colocou-o em um sótão trancado e não voltou a tocar no assunto. Mas apenas alguns dias depois, algo terrível aconteceu. A mulher sofreu um derrame súbito e morreu. Era jovem, saudável, sem histórico médico grave. A família ficou em choque. Ninguém entendia como aquilo pôde acontecer. Mas Jean sabia. Sem hesitar, ele foi até a casa da tia e trouxe Robert de volta para casa. Os anos passaram. Jean se casou, mas nunca largou do boneco. Herdou a antiga casa dos pais e continuou morando ali com a esposa. E, em um gesto perturbador, transformou o sótão da casa, o último andar, em um quarto de criança. Colocou ali todos os brinquedos da infância, uma cama pequena, móveis decorados. Era um cômodo infantil completo, mesmo sem haver crianças morando ali. E foi lá que ele deixou Robert, sentado em sua cama, no escuro, observando a única janela do quarto, com vista direta para a rua. Jean já não brincava com Robert, mas fazia questão de que o boneco tivesse seu próprio espaço e que nunca parasse de observar. Logo, as crianças da vizinhança começaram a notar a figura sombria daquele boneco na janela. Diziam que ele mudava de posição sozinho. Às vezes estava sentado de frente, depois aparecia virado de lado. Em outras ocasiões, simplesmente desaparecia da janela por horas e surgia de novo sem explicação. A história de Robert começou a se espalhar pelo bairro. Ele deixou de ser só um brinquedo, virou uma lenda viva, um aviso para aqueles que ousassem se aproximar daquela casa. Ginny continuou vivendo com o boneco até o fim de sua vida. Ele e a esposa morreram em 1974. E com isso, Robert ficou sozinho. Mas a verdadeira maldição ainda estava longe de terminar. Depois da morte de Ginny e de sua esposa em 1974, a casa foi colocada à venda. E ainda naquele mesmo ano, uma nova moradora comprou a propriedade, com todos os móveis e objetos deixados exatamente como estavam, inclusive o boneco. No início,
Ela não deu muita importância à figura empoeirada no sótão. Mas não demorou para que o silêncio da casa fosse interrompido por algo que não se explicava. Durante a noite, a mulher começou a ouvir risos abafados, sussurros arrastados e passos leves, como se uma criança caminhasse descalça pelo assoalho antigo. Ela também relatava arranhões nas paredes, sempre vindos do mesmo lugar, o antigo quarto no último andar. Foi então que ela se lembrou dele, do boneco imóvel na escuridão, sempre encarando a janela. Ela tentava se convencer de que era só a sugestão de uma mente impressionável, mas quanto mais o tempo passava, mais o terror se tornava impossível de ignorar. A mulher começou a ter pesadelos, a sentir-se observada, como se houvesse algo presente mesmo quando estava sozinha. A história da casa e do boneco começou a circular novamente. O caso chegou até um repórter chamado Malcolm Grosvenor, que pediu permissão para visitar o local e ver o boneco com os próprios olhos. Durante a entrevista, enquanto conversava com a nova dona da casa, uma mulher chamada Myrtle Reuter, algo sinistro aconteceu. Eles estavam sentados no mesmo cômodo onde Robert ficava. E toda vez que alguém fazia um comentário negativo sobre o boneco, ou sobre Gene Otto, o antigo dono, a expressão do brinquedo mudava. Sim. O rosto de tecido franzia, como se o boneco estivesse ficando irritado, ofendido. O repórter descreveu o momento como perturbador. Disse que viu o olhar de Robert se tornar mais sombrio, o canto da boca se curvar levemente para baixo, como se estivesse assumindo uma expressão de ódio. Ele não sabia explicar o que tinha testemunhado, mas garantiu que não era ilusão. Aquilo era real. Era como se o boneco estivesse ouvindo e reagindo. Poucos meses depois, incapaz de continuar vivendo na casa, Myrtle decidiu vendê-la. Não aguentava mais os barulhos, os sussurros, a presença constante daquele olhar sem vida que a seguia pelos corredores. A casa foi transformada em uma pousada, e ela mesma decidiu levar Robert até o East Martello Museum, na Flórida. Ao entregá-lo, fez questão de avisar: esse boneco não é normal. Ele é possuído, ele quer ficar aqui. O museu aceitou. E assim, Robert foi colocado em exposição, dentro de uma caixa de vidro reforçado. Mas o que ninguém imaginava é que mesmo ali, cercado por visitantes e câmeras, a maldição estava longe de acabar. Com a chegada de Robert ao East Martello Museum, a lenda finalmente explodiu. Não demorou para que as histórias se espalhassem ainda mais. Pessoas de todo o país começaram a visitar o local apenas para vê-lo de perto. Algumas iam por curiosidade, outras por puro desafio. O museu começou a receber centenas de cartas estranhas. Eram bilhetes e pedidos de desculpas enviados por visitantes que, dias após provocarem Robert, sofreram acidentes inexplicáveis. Muitos relatavam ter sofrido batidas de carro, quedas, perdas financeiras súbitas, ou até a morte de familiares próximos. Tudo isso acontecia pouco tempo depois do encontro com o boneco. Desesperadas, essas pessoas escreviam cartas implorando perdão, suplicavam para que o museu lesse suas palavras em voz alta diante de Robert, na esperança de quebrar a maldição que acreditavam ter despertado. As cartas não paravam de chegar. Hoje, são centenas empilhadas ao redor da vitrine, como lembretes do que acontece com quem ousa desrespeitar o boneco. Por conta disso, o museu teve que tomar precauções. Um aviso foi instalado ao lado da caixa. Peça permissão antes de tirar uma foto. Sim, isso mesmo. Antes de fotografar Robert, é preciso falar com ele, com respeito. Pedir permissão em voz alta. E esperar. Muitos fazem isso com medo. Outros, em silêncio, testam a sorte. Mas nem todos saem ilesos. Os próprios funcionários do museu já relataram situações bizarras. Dizem que, às vezes, escutam batidas vindas de dentro do vidro. Outras vezes, ouvem risadinhas baixas, como uma criança se divertindo sozinha. E não são os únicos. Visitantes afirmam que seus celulares e câmeras param de funcionar quando se aproximam da vitrine.
Os dispositivos desligam, travam e só voltam ao normal depois que se afastam de Robert. As teorias sobre a origem da maldição variam. Alguns acreditam que tudo começou com a empregada, que ela teria feito um ritual de magia negra, transferindo alguma energia obscura para o boneco antes de deixá-lo com o garoto. Outros acham que Robert já era amaldiçoado desde a criação e que a mulher apenas o passou adiante. Mas há uma hipótese ainda mais perturbadora, a de que a própria devoção de Ginny Otto foi o que trouxe vida ao boneco. Ele deu tanta atenção, conversou tanto, dividiu tudo com aquela figura silenciosa, que acabou despertando algo dentro dela, algo que nunca mais foi embora. Hoje, Robert continua ali em Key West, trancado atrás de um vidro, mas longe de estar contido. Ele observa. Ele espera. E, segundo muitos, ainda responde. Se você um dia for até lá, lembre-se. Peça permissão antes de tirar uma foto. E nunca, nunca zombe dele. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.